meus queridos amigos Cleberson e Maria Rúbia. Nós nos conhecemos há vários anos. Eles estão aqui participando do Congresso MV em Capitólio, terceiro MV 2021, abril. Né? E ficaram alguns dias a mais a nosso convite. Está nos ajudando aqui na vida no campo, a fazer palmito de banana, por exemplo. Comemos hoje. E pilão e milho. Já estão há quanto tempo no campo? 3 anos. Já estão há 3 anos e já aprenderam bastante pelo jeito. E hoje vamos conhecer eles, tá bom? Como é que foi que eles passaram para virar de presente. Vida no campo, abandonaram um bom emprego que o Cleberson tinha, professor de faculdade. Então vamos começar do começo. O Cleberson tem um transfundo alemão, europeu. You speak English also, right? That's right, I speak English, yes. Fala um pouquinho sobre o seu transfundo. Ok, assim, a sua história até o background. Yes, sir. Ok. Bom, eu iniciei minha vida acadêmica no NASP, entrando como bolsista, né, integral. Engenheiro Coelho. E ali eu me formei como tradutor e intérprete e também licenciado em letras. Você já sabia inglês? Eu já sabia. De como? De quando? Eu resolvi estudar sozinho. Certo. E aí eu fiz uma prova, aí eu fui para uma escola de idiomas, onde eu fiz uma prova e consegui galgar alguns níveis, 2 níveis de inglês que tinham, e aí depois, passados 6 meses, eu já fiz um intensivo de inglês e aí eu já fui contratado pela mesma empresa para trabalhar com eles. Olha, então autodidata, digamos assim? Sim, você nunca chegou a morar nos Estados Unidos? Eu sempre gostei de estudar sozinho. Que bom. Não, eu nunca cheguei a morar nos Estados Unidos. E a parte da aviação? Você é piloto? Sim, também. Então, a aviação foi o marco, né, dos 17 anos de idade, onde eu entrei para o Aeroclube de Blumenau, onde eu estudei, né, fiz as minhas horas ali, algumas horas de voo eu fiz, e completei o meu curso, né, também de piloto privado, e só daí eu não prossegui no curso, mas eu fiz esse, e aí depois fiz um pouco também de paraquedismo, mas aí juntamente eu estava estudando. Nessa época eu já dava aula de matemática e física para cursos pessoal do ensino médio e pessoas que fazem concursos militares, né, teste. E aí nesse período conheci a mensagem adventista. Nesse período também conheci a mensagem adventista, certo, né, por meio de uma pessoa. Então você é de Santa Catarina, Blumenau. Yes, that's right. My background, yes, my mom is German. A minha mãe, ela é alemã. Sim. Né? E a família toda basicamente é de origem alemã. Você conheceu o Cleberson já adventista, né? Já. E você, Mária, fala um pouquinho, Maria Rúbia, qual é o seu transfundo? Eu cresci no Tocantins com a minha família. A minha família não professava nenhuma religião. Tínhamos alguns hábitos, né, católicos que praticávamos em casa, mas a família, meu pai sempre falava muito mal de crente, né? Então a gente tinha um certo receio, não tinha interesses religiosos. Mas meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos, ia fazer 14, e... Olha, 13 anos teu pai faleceu. Sim, então foi um período muito difícil, porque ele estava com câncer, ele sofreu, teve um período longo, assim, um ano e pouco, e nesse período eu já trabalhava fora, e eu me lembro que quando ele estava, assim, muito mal, já estava, né, assim, desenganado dos médicos há um bom tempo, enquanto eu estava no trabalho, ele chamou alguns adventistas lá em casa. E vocês não eram? Não tínhamos religião nenhuma. Certo. Mas, bem antes disso, ele falava que se algum dia ele fosse ser crente, que ele seria adventista, né? Porque ele conheceu uma pessoa adventista. Isso me marcou.
Porque quando eu voltei para casa à noite, me falaram que tinha ido, né, uns adventistas lá e tinha orado lá com ele. Eu achei aquilo muito estranho, porque o meu pai realmente não gostava, né, de crente, né, como a gente falava. E esse fato dele ter chamado alguém me deu uma certa confiança, né? Certo. Assim, tirou aquela rejeição tão grande que tinha. Talvez isso tenha sido bom, né? Para mais à frente eu conhecer a mensagem. Então lá no Tocantins você cresceu não tendo religião nenhuma. Não. Quando meu pai faleceu, então eu fiquei muito sem chão, porque minhas irmãs todas tinham se casado e eu fiquei eu e minha mãe. E foi um choque assim muito grande, um período muito difícil. A minha mãe, ela já usava bebida alcoólica, mas nesse período ela se tornou alcoólatra mesmo. E foi muito difícil. E eu comecei a ir para procurar igrejas. Então eu comecei na igreja católica, né, que seria assim o natural talvez pra gente. Eu me lembro que eu fui algumas vezes, eu entrava, ninguém nem me notava e saía. Então assim, eu não cheguei a fazer nada daquelas coisas que tem na igreja católica, né? Aqueles processos, não fiz nada disso, mas comecei a ir em algumas reuniões, mas ficou por isso mesmo. Então você foi crescendo, ensino fundamental, ensino médio. Sim, estudando em escola pública ali. E chegou esse período, logo que meu pai faleceu, a minha irmã, um pouco mais velha que eu, ela já estava bem envolvida assim com as coisas do mundo, assim, com dança, e eu comecei a acompanhá-la. Era muito nova, mas assim, era bem influenciada por ela. E eu estava indo por um caminho bem complicado, nesse sentido, né, da dança, né, aquelas danças sensuais. E bem nesse momento começou a abrir um grupo de adventistas lá no meu bairro. E eu conheci um rapaz, a gente era bem amigos, até nos tornamos namorados, e ele foi convidado para pintar essa igreja, né, esse novo grupo, e me chamou, eles chamaram ele para o culto e me chamou também. Então, ali começou o meu contato com a mensagem. Eu comecei a receber estudo bíblico e tudo, e isso também foi uma barreira para aquele caminho que eu estava levando, já indo com a minha irmã. A tua irmã hoje é adventista? Não é. Ela nunca se tornou? Nunca, nenhuma. E hoje ela é o que, assim? Da vida, ela ainda é dançarina? Não. Tem família? Na verdade, ela tem uma vida bem complicada. Minha irmã nunca se firmou, ela já teve vários maridos, assim, ela tem 3 filhos, não teve uma vida... Ou seja, assim, provavelmente esse teria sido seu destino, exatamente. Né? Então tá bom, como é que você chegou no meio do NASP ali? Quer dizer, você conheceu o Cleberson como, então? Isso, no NASP. Depois, né, eu me batizei na igreja. Também foi um período complicado, porque eu fiquei grávida aos 15 anos, mas eu entendi a mensagem e não abandonei essa mensagem. E a igreja, inclusive, foi assim um porto seguro para mim, porque eu fiz amizades ali e não saí, não desisti, mesmo, né, assim, com a vida bagunçada, né, com um filho, enfim. E ali, o mesmo rapaz que me deu estudo bíblico no início, ele já tinha me falado de colégios, mas assim, eu não tinha muita ideia do que era. E ele dizia que o sonho dele era que ele fosse estudar nesses colégios. E aquilo, assim, eu gravei por um tempo, mas eu perdi as esperanças, porque acabou sendo um sonho meu, né, mas eu perdi as esperanças por ter um filho. Mas eu queria muito estudar, porque as pessoas da minha família, meu pai, por exemplo, não dava muito valor, então minhas irmãs não estudaram, e eu queria muito, muito estudar e ter uma faculdade. E mais à frente, um pastor lá da igreja me motivou, falou da coportagem, então eu fui para a coportagem com o objetivo de ir para o colégio, e realmente fui, ganhei uma bolsa de 75%, que foi um milagre, assim, uma bênção. Para estudar o que daí? Naquele momento, para estudar letras, certo, que era o sonho. E fui para o NASP e lá conheci o Cleberson. Você queria ser professora de português? Na verdade, eu não queria ser professora. Eu queria ser revisora da CPB. Ah, é? Certo, e outras então, coisas, né? Escritora. Conta aí a parte romântica, como é que vocês conheceram? Quem que conta melhor? Eu acho que ela conta melhor.
Não, foi normal, assim, né? Foi racional? Foi bem tão- racional, foi racional. bem racional, diferente, eu não sei, né? Eu acredito que foi bem racional. Eu já estava bem mais maduro. Quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 28 anos, Certo. né? Dos 17 aos 24, praticamente, E você é eu interna? fiquei, eu era Sim, os ela dois. era interna, Os dois eram nós internos. éramos internos também. Foi um momento muito bom ali no NASP, muito, né, assim, gratificante de aprendizagem espiritual e acadêmica, muito bom. Certo. E aí chegou a parte também, né, da parte afetiva. Então Deus abençoou também essa questão de ter encontrado a Maria Rubia lá também. Foi uma benção muito grande, Mas foi um 180 na minha vida. Certo. O teu filho estava com você? Não, ele ficou morando com o pai e os avós. Certo. E o meu objetivo era ficar, né, o período ali de estudo, que seria 3 a 4 anos, e voltar. Porque ele já tinha certa idade, talvez. Ele já estava com 7 anos quando eu fui. E Ah, tá. A ideia era você ir voltar. Então, nas férias, eu ia visitá-lo, né? Mas todos diziam que eu não voltaria mais, né? E eu achava aquilo absurdo. Diziam que eu ia me casar lá com um pastor, ainda diziam, né? Mas não foi isso que aconteceu. Não foi contraditório. Mas essa parte, assim, de nos conhecermos é bem interessante, porque... e também o estar ali no colégio, eu falo por mim, mas por ele também, nós não envolvemos com aquelas turminhas da bagunça. Né? Nós dois éramos mais maduros, então a nossa turma era uma turma que não nos levou realmente para esses caminhos errados que o colégio proporciona. Eu não tive muito disso, não. E, né, ao conhecê-lo, também já mais madura, né, não tinha, já estava com 22 para 23 anos. Isso. Foi de muita oração naquele momento, quando, né, ele demonstrou interesse, eu comecei a orar. Eu não tive aqueles sentimentos, né, a paixão, aquela coisa, mas comecei a orar e até pedi uma resposta a Deus, fiz meio que um teste assim com Deus. Ele disse também, né, que ele estava em oração para saber se essa era a vontade de Deus. Eu queria alguém que fosse a vontade de Deus. Então não entrei, né, assim, com paixão, né, cegamente. Certo. Isso foi muito bom e importante, porque quando surgem as dificuldades no relacionamento, se a gente não tem uma firmeza e uma certeza de que Deus guiou, eu acho que fica muito mais fácil para desistir, né, por qualquer motivo. E no nosso caso, não, nós tivemos essa confirmação e muita oração. Então vocês se formaram juntos no mesmo ano? Não, o Cleberson se formou primeiro, primeiro. Tinha ido primeiro também. Mas vocês já estavam casados, não, namorando? Não, nós estávamos namorando com planos de casar. Então ele ficou por perto, esperou você terminar? Na verdade, não. Eu ainda faltava um ano para me formar e tive alguns problemas no colégio. Foi, na verdade, um problema físico. Por causa do trabalho que eu realizava, eu adquiri uma dor muscular, e enfim. Que trabalho que é? Eu trabalhava na cozinha. Ah, certo. E por causa da minha estatura, as pias são muito grandes. Eu acho que aquela posição, porque não eram todas que sentia, né? Esse problema. Então a posição ali, por eu ser baixinha, não foi favorável. E ali, naquele momento, eu perdi a bolsa por esse motivo. E foi assim muito difícil, porque eu não aceitava isso. Uai, mas quando tem um problema de saúde, perde a bolsa, isso acontece? Não é o normal, não sei se já aconteceu com outra pessoa, né? Mas eles fizeram, até me levaram para fazer exames, só que os exames não eram muito específicos, enfim, eles não acreditaram no meu problema. Acharam que seria assim, eu fazendo corpo mole, e eles não acreditaram. E me forçaram, inclusive, por um bom tempo, a continuar no mesmo trabalho, até o ponto que eu não consegui mais e fui mudada de setor. E eu continuei com outro trabalho. Mas houve várias mudanças nesse ano específico com relação aos bolsistas. Então eles estavam aprimorando algumas outras coisas. Que ano que é? 2009 ou 2010? Certo. Acho que foi Estavam 2009. reduzindo o quadro de bolsistas. Sim, mudando várias regras. E numa dessas regras... não sei como também, que na verdade nem era uma regra, eu me encaixei. Sei que eles me tiraram a bolsa, porém era fim de ano, eu não conseguia falar com ninguém, virou uma confusão. Faltava um ano. Faltava um ano para a formatura.
Nessa confusão, o Cleberson tinha se formado, tinha ido para casa, ele me chamou para ir para casa dele, porque todos os dias eu contava o que estava acontecendo, né? Era a preceptora que pediu o quarto, né, que eu desocupasse o quarto. Aí eu ia na filantropia, a filantropia não estava, e aí pedia para guardar mais um dia, e ficou naquele jogo. E foi muito traumatizante para mim, muito triste. E aí ele fez esse convite, né? Mas como assim, morar na casa deles não sendo casado? Não sendo casada, era para eu ir pra gente se casar lá. Então, nosso plano era eu chegar lá no dia seguinte no cartório. Lá na cidade, na onde cidade que era? dele, Santa Catarina, Rio do Sul. Rio do Sul. Então, eu aceitei o convite no meio da pressão que eu estava sofrendo ali, e eu acabei indo. Era algo assim que eu achava impossível também, né, de aceitar, mas realmente estava numa situação difícil. Vocês já estavam avançados, namoro, noivo? Sim, nosso plano era casar realmente naquele ano. Sim. Né? Na verdade, no ano seguinte, quando eu me formasse. Mas aí adiantamos, né? Adiantamos quase um ano, Sim. né? Aliás, um ano. E aí eu fui para casa dele. Então, ali que nós demos já a entrada nos papéis e nos casamos. Certo. Surpresa agradável. E aí, então, vocês casados, você chegou a trabalhar ali, Cleberson, de tradutor? Sim, lá, exato. Quando eu estava em Santa Catarina, né, toda essa pressão aí, né, como ela passou também, e eu também passei, porque eu tinha de tomar uma decisão, né, eu tinha dado minha palavra, né, vamos casar, então eu tinha de cumprir com os meus votos, né. E aí, bom, cheguei lá, e agora? Aí eu comecei a procurar um emprego, aí eu achei um emprego. Engraçado que todos os empregos que eu procurava, eles olhavam o currículo, diziam, não, mas a gente não tem nem como pagar um salário para você, ó o currículo. Eu dizia, não, eu estou começando minha vida aí, ó, uma vida nova, eu preciso casar, eu preciso de um emprego, então você me dá um valor X, assim, não precisa ser tudo isso, tá bom. Só um momento, porque nisso nós íamos voltar para o NASP. Então era assim, casar e já em fevereiro voltar, a gente só ia casar ali nas férias. Eles tinham uma proposta para ele de trabalho. Só que chegou em fevereiro, eles não chamaram. Não chamou. Sumiu o nome dele, enfim. Não. Ali foi ali conversando com o diretor, foi um desentendimento mesmo, nessa questão de que, pensei que você estava lá em Santa Catarina, você estava trabalhando lá e tudo tal, então por isso que nós não chamamos no momento. Ele foi procurar emprego. Aí eu fui procurar esse emprego em Santa Catarina mesmo. Entendi. Porque, afinal de contas, quem casa quer casa. Então eu estava numa situação que eu tinha de decidir rápido. E aí ficou quanto tempo lá em Santa Catarina trabalhando? Ficamos, acho que uns 6 meses, né? Um pouco menos que 6 meses. Um pouco menos que 6 meses. Eu consegui um emprego numa escola de idiomas. E aí, finalmente, o NASP chamou vocês? Não. Aí foi... Não, dali eu fui para Porto Alegre, onde eu recebi um chamado em Porto Alegre, fui fazer as provas e tudo. Da obra da igreja? Também na escola adventista. E aí eu fui uma semana antes, né? Depois você chegou uma semana depois lá até eu arrumar o local e tudo. Daí você foi ser aí nós professor fomos de escola em Porto Alegre, infantil de inglês. Isso, ensino fundamental 1 e 2. E ficaram lá quanto tempo? Lá nós ficamos 4 meses. 4 meses. Só 4 Por que meses. só isso? Porque logo em seguida o NASP chamou. Ele Cleberson, nós temos aqui tal a vaga, nós podemos lá te buscar e tudo tal. Queres vir? Aí, como era o meu plano já inicial, eu decidi voltar para o NASP, então, e aí Porque aí você seria o quê? Qual seria a sua função? Eu seria professor do ensino fundamental 2 e o ensino médio. E mais o Instituto de Línguas, que dava aulas de inglês para vários cursos da faculdade. Então, teologia, alguns alunos de direito, certo? Então, e aí depois foi instituído que todos os alunos de teologia teriam aulas também de inglês. Então, por isso que fui dando aula para os alunos da faculdade, né? Certo. Olha, então começou aprendendo inglês autodidata, né? Sim. Aqui no Brasil mesmo, e acabou sendo professor de faculdade de inglês, né? Isso. Depois, mais tarde, daí pelo NASP, fui para Andrews, né? Para Andrews University. Fazer uma reciclagem. Onde fiz uma reciclagem lá, tirei meu ISL e mais uma especialização ali.
Yes, sir. So we can continue to talk in English if you want. Yes, that's right. We may. We can do it. No problem. But let's return. E você, Mari? Então, eu tinha trancado a faculdade. Quando voltamos para o NASP, eu retornei e me formei ali. Tínhamos plano, então, de ter mais um filho. Nisso, meu filho veio para morar com a gente, né? Assim que nós mudamos para o NASP. E nós queríamos mais um filho ou uma filha, né? E planejamos isso, pedimos a Deus. Eu lembro até de uma oração que eu fiz, bem emocionada, assim, na igreja, eu, olhando as criancinhas, e falei, Senhor, eu queria uma menina. E eu fiz uma oração, assim, bem sincera para Deus naquele dia, quando as criancinhas estavam saindo, né, da historinha ali. Mas eu falei, Senhor, faça a tua vontade. O tempo passou e na verdade a gente tinha medo. O Cleberson mais ainda, ele tinha muito medo de ter filho, porque com medo de não dar conta, parecia né? Para mim, falava em gravidez, para mim era doença, né? Eu disse, não pode, como assim, né? Mas é a lei natural, né? Mas enfim, daí nos planejamos e eu fiquei grávida, tive a Catherine, né, que foi um presente, realmente uma resposta à oração a Deus, mas nós também tínhamos combinado que seria só um, se fosse homem ou mulher, seria só um filho, por medo, né, de ter mais. E aí nós continuamos lá, o Vitor, né, estudando no NASP. Era um sonho, na verdade, era um grande sonho que eu tinha. Nós falávamos muito nisso, olha, nós queremos nossos filhos crescendo nesse ambiente, né, nessa escola. Então a gente achava assim que era realmente algo maravilhoso. Então ele estar lá era assim uma realização de sonho. Até certo ponto, né, quando as coisas começaram a acontecer e a gente começar a abrir os olhos, mas antes era um sonho assim que tínhamos. E o sonho era colocar, então, a Catherine também para estudar. Graças a Deus não chegamos a esse ponto. Deus nos convidou antes. O que aconteceu? Quando a Catherine completou ali uns 3 anos, nós nos programamos de colocá-la. Era a idade que todos estavam se planejando. Eu já tinha decidido a ficar em casa com ela. Eu falei, não, eu não vou trabalhar nesse período. Fiquei fazendo trabalhos em casa, revisões, essas coisas que não precisasse sair de casa. Então, fiquei com ela. Mas eu falei, olha, geralmente as mães ficam 6 meses, eu fiquei 3 anos. Então, né, sou assim uma mãe muito boa. E vou colocá-la agora na escola. Mas o coração estava apertado já. E alguém começou a falar de homeschool. Eu nem conhecia nada sobre homeschool. Fui conversar com o Cleberson, a gente começou a estudar o assunto. E começamos a estudar e vimos que seria uma coisa boa, no sentido assim, de que ela seria muito inteligente. Né? Mas nesse sentido, porém, uma família nos convidou para um acampamento de família e falou que lá eles iam falar sobre homeschool. Então nós interessamos e fomos. E quando chegamos lá, não era nada daquilo que nós esperávamos. Era uma família diferente. As mulheres usavam toda saia, eu me senti mal com as minhas vestes naquele lugar. Uma comida simples. Era um teen camp? Era um family camp. Certo. Um family camp. E ali nossos olhos já começaram a abrir nesse sentido da educação. Que Deus esperava de nós, né, que nós como pais educássemos os filhos de forma diferente. E já acendeu uma luzinha e nós começamos a estudar sobre esse assunto. É a obra de converter o coração dos pais aos filhos, né? Ou seja, não entregar para o sistema educar, mas converter o coração dos pais aos filhos de todo o coração para, né, cumprir a sua missão, né, de fato, em sua plenitude. Exatamente. Mas antes, nesse período, assim, um pouquinho antes, ou junto, nós começamos a estudar sobre alimentação. E eu sei o Cleberson. Eu e o Cleberson, porque assim, em casa sempre, tudo que eu via, eu tinha mais tempo, né? Porque eu ficava em casa e ele trabalhava. E tudo que eu ia lendo ou vendo em vídeos, inclusive sobre alimentação, foi uma série de vídeos que nós assistimos. Qual? Era do pastor... esqueci, como é que é? Era o... Cristo, Silmar Cristo. Silmar Cristo. Ou seja, alimentação vegetariana? Vegetariana. E aí nós mudamos a nossa alimentação.
Certo. Então, né? Mas assim, essa amiga que convidou vocês pro Family Camp é a mesma que também indicou? não, foi outra coisa. Na verdade, já tinha esses DVDs em casa, mas eu nunca tinha assistido. E um dia eu abri a estante e vi. E o Espírito Santo falou comigo para assistir. Eu já estava com esse DVD acho que uns 3 anos, ou mais. E eu assisti, fiquei impactada, então eu passava sempre para ele, né? Tudo que eu via e comecei a ler. Porque no Family Camp também eram vegetarianos, Sim, então quem sabe isso te motivou a pegar também os DVDs, né? Isso foi uma amiga nossa, que ela tinha vindo dos Estados Unidos, inclusive, eu não me lembro o nome. Cimei? Não. Uma outra. Cesiano? Não, que estava lá no NASP, inclusive, e aí ela nos motivou a ir lá e assistir esse projeto, né? Então você foi se despertando para virar presente, foi primeiro através da educação e a alimentação. Sim, eu creio que a alimentação abriu mais a mente. Então, Certo. até mesmo na Essa questão reforma. da educação. Sim. Porque Mesmo- nós decidimos logo, né, mudar. Sim, mesmo porque aí ela começou a ler o conselho sobre regime alimentar. Então aí nós fomos fazendo as pesquisas e aí outros livros também, mas a base foi isso, o regime alimentar, então mudamos a nossa vida. E o interessante é que as coisas foram acontecendo gradualmente, né? E rápido também. Porque aí eu estava estudando sobre alimentação, estava estudando sobre educação e um dia, não sei como ainda, eu vi no blog sobre vestimenta. E aquilo também me impactou, porque eu conhecia a Betsy, né? Sim. Já antes, desde a gravidez, e eu sabia que a Betsy, ela se vestia diferente. No início eu achava estranho, né? Não me imaginava, porque realmente o estilo, nós, mesmo como cristãs, já estava assim, bem, né? Mas então a Betsy, você conhecia não aos 3 anos, né, mas desde a gravidez. Mas desde a gravidez, a gente Conte fez lá o o curso. que você achou da Betsy. Então, a princípio, eu sabia que ela era distinta, né? Na vestimenta e tudo, ela era sempre muito meiga também. Então, a gente fez amizade, ela me ensinou a fazer pão, eu achei aquilo muito, muito especial, né? A gente estava mudando a alimentação. Mas eu não frequentava tanto assim, né? A casa de vocês. E eu não aprendi, assim, não questionava, não perguntava nada para ela. E ela era muito educada, né, nesse sentido. Mas eu sabia, assim, mais à frente, tudo que eu quisesse aprender sobre esse assunto, eu pensava, eu posso perguntar para a Betsy, que ela deve saber. Eu me lembro que a Betsy falou, olha, o marido, ele já mexeu com aviação, fala inglês, ele seria um ótimo candidato para ser piloto do David Gates. Aí teve esse episódio que eu fui E a para Manaus. esposa já é também interessada. Isso, eu fui para Manaus justamente para trabalhar como piloto missionário. Isso foi nessa época, a Kathleen ainda tinha 3 A anos. Kathleen era Não, pequena, tava maior já. ela estava um pouquinho maior. 4. Mas aí nós fomos 4. para Manaus, Conhecer a base conhecer a base dos anjos. A base dos anjos é do Brad Mills. Não, Brad Mills. O Brad Mills? Não sei como é. Brad alguma coisa. O dele é lancha, é uma lancha. É lancha e trabalha com o projeto missionário. Não, eu foram fui pro com o outro David Gates Gates. mesmo. Eu falei com ele porque daí eu disse, olha, eu tenho meu curso de aviação, tudo, eu gostaria de continuar então trabalhando nessa área como piloto, só que daí seria como piloto missionário. Só que daí, para resumir a história, eu analisei todo, pesei tudo, né? E verifiquei que aquilo ali realmente ainda... Se eu fosse solteiro, né? Se eu fosse solteiro naquela época, eu acho que daria certo. Mas aí, com o que nós estávamos já lendo sobre a verdadeira educação, que também ela vai falar aqui, que foi o livro, né, tal, nós vimos que não ia dar muito certo, porque eu ia ficar, por exemplo, às vezes uma semana voando e aí... Entende? Fora de casa e tudo, então isso tudo iria atrapalhar. Porque você seria um taxista, né? Só que por acaso com avião e não com carro. Mas... Exatamente. Na verdade, nem vejo um impedimento como assim, sendo família, porém nós não estávamos preparados. E também essa preparação. E não sentimos aquilo, Deus falou claramente conosco que não era o nosso chamado. Certo. Então nem era só porque nós tínhamos filhos, né? Mas não foi um chamado para nós. Vocês ficaram quanto tempo lá em Manaus? 20 dias. Certo. E aí conte mais sobre a descoberta da virada de presente. Aí você... Isso. A Betsy... Foi mudando, então eu fui... né, a gente já estava mudando a alimentação, ainda estava no processo de mudança, porque sempre, né, fomos aprendendo mais.
Passamos então para o processo da vestimenta, né, que foi assim um processo difícil também. Aí nesse período eu consegui uns materiais, inclusive da Betsy, sobre vestimenta. Porém, eu me lembro que ou ela estava mudando, ou tinha acabado de mudar de lá do condomínio para o campo. E eu comecei a me desesperar. Falei, olha, eu podia ter perguntado tanta coisa para ela antes, agora ela está longe, não tem mais como eu perguntar. Mas junto também, nesse período, eu considero também que foi Deus que mostrou. Eu não era muito assim de ficar assistindo vídeos no YouTube, mas assisti um ou outro. E um dia surgiu um vídeo para eu assistir, que era Sai Dela, Povo Meu. Eu fiquei curiosa com aquele título e fui assistir. E falava sobre vida no campo, só que falava de uma forma assim que eu nunca tinha ouvido antes. E aquilo impactou muito, muito. Quando ele chegou, eu passei para ele, a gente sentou, assistiu de novo, a gente convidou o vizinho, assistiu, convidamos outro, assistiu, e a gente começou a ficar muito preocupado com aquela mensagem, pesquisar. Então o Cleverson, ele fazia tantas pesquisas, ele tinha muita coisa anotada, ele procurava no inglês para ver se era aquilo mesmo, a gente comparava muitos textos, mesmo sem saber técnicas, né, de como fazer essas comparações, nem saber como procurar direito, mas aquilo impactou muito a nossa vida, assim, como família. E então nós fomos, né? Vocês foram visitar o sítio de Mauro Canassaro e o Ararat, isso, né? Porque nós assistimos aquele vídeo primeiro, né? Sai Dela, Povo Meu, que é dele. Você assistiu também? São depois 2 horas. Sim, também né? assisti também. Assistimos Depois várias no vezes. Campo, né? Várias vezes. Eu sempre fui muito resistente a essa ideia, né? Muito assim categórico. Eu dizia assim, não, acabou, não quero isso. Mas aí com as pesquisas que eu estava fazendo, tanto da parte de Ellen White, quanto que eles estavam falando, para ver se isso era realmente verdade, e isso, aí quando você descobre que realmente é aquilo mesmo, e se você acredita realmente de que a Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo, como os outros, né, profetas também canônicos, Amém. isso dá um peso muito grande. Então, não tive como dizer não, isso aqui está errado porque não é bem assim. Não, aí eu... Ou seja, você foi honesto, né, comparando... Não, eu fui honesto porque eu falei para ela assim, ela sempre fala assim para mim, olha, nunca vê os dois lados da moeda. Eu disse, olha, a gente nunca tem 2 lados da moeda, nós temos 3 lados da moeda. Um de cima, o do outro e ainda um do lado. Então, vamos analisar tudo. Sim. E ela disse, não, mas vamos fazer isso. Não, eu quero analisar assim. Então, do meu jeito, foi analisado e eu sendo sincero, dizer, senhor, se realmente é isso, então, ok, me mostre. E foi mostrando realmente. E a Mari Rubens sempre orando, né? E ela Sim. sempre dando apoio. E orando tinha uns métodos assim que eu utilizava também, porque o Cleverson é sempre muito resistente, né? Era no início. E eu, como tinha mais tempo, então eu estudava mais. Eu tinha mais tempo para pesquisa. E ele não queria mais ouvir, porque assim, sentia um peso. Nós dois sentimos esse peso da responsabilidade. Agora que eu conheço, eu tenho que praticar. Sim. Em tudo foi assim. E a filha crescendo, né? Sim, começou a dar aquele desespero, né? Porque eu falei, já pensou minha filha crescer aqui? A gente já tinha entendido muita coisa. Chegando à idade de matricular obrigatoriamente. Sim, já tínhamos até passado, porque ela já estava com... Não, ela ia completar, não me lembro, 5 anos. Com 4 anos ali, eu acho que já era obrigatório. Então, essa responsabilidade de que se eu souber, ele até dizia, não quero mais ouvir, porque se eu souber, eu sou obrigada a obedecer, né? Era mais ou menos isso. Me coloque longe dessa luz, porque eu acredito assim, se a gente recebe a luz, tem que seguir. Tá errado, pronto, acabou. Tá certo. Então, assim, é uma maneira de me manter longe, né? Então, o que eu fazia? Porque, na verdade... tá errado, né? Tá errado, porque a pessoa sabe que tem luz e não quer Sabe enxergar. que tem luz e não quer também. enxergar. Como o ditado popular, né? Pior cego que não quer ver. E aí, o que eu fazia? Para não perder, né? Quando eu via que ele estava chegando, ele estacionava o carro e eu ficava ouvindo os passos. E aí, na hora que ele ia abrir a porta, eu dava play na parte que eu queria que ele ouvisse ou assistisse. Não, engraçado que era sempre a mesma coisa. Aí vira no campo, não sei o que, transformação de caráter, luta, tal. Mas esse aqui parece que eu já ouvi isso aqui. E aí aquilo ficava, sabe? Depois outro dia eu voltava de novo no mesmo, parecia que estava sempre no mesmo... E o Mauro tem um jeitinho cativante de falar, né? Acho que é um dom que Deus deu para ele, de falar de uma forma assim que não é... né? É lei, é regra. Ele fala assim, de uma forma bem gostosa.
e que então você ia... vai uma dica então, né? Você que geralmente é a mulher que é mais espiritual, regra assim, geral, tem exceções, mas então se o seu marido não quer ir pro campo e tal, vai uma dica. Se ele não quer assistir, né, sentar para assistir, dá play com ele por perto. Dá em chunks, né? Dá em pedacinhos. Dá em fatias. Yes. E outra coisa que eu fazia além disso é porque ele já estava desconfiando, né? Aí, o que eu fazia? Quando ele ia pro banho, eu já tinha tomado meu banho, estava na cama com meu livrinho, né? Então eu comprei alguns livros, Vida no Campo era um. E aí, quando eu tinha uma mensagem muito clara, porque ele tinha alguns questionamentos sobre alguns pontos. Então eu encontrava aquele ponto no Espírito de Profecia. Vários pontos. E aí, quando ele abria a porta do banheiro, do quarto, já saindo do banheiro, eu começava a ler em voz alta. Aquele texto, era como se eu já estivesse na cama, né, lendo meu livrinho ali, em voz alta. Ele só chegou e só tá ouvindo o que eu tô lendo. E aí eu terminava de me vestir, pensei, leitura alta, assim, voz alta, né, puxa vida. Aí ele se interessava, então como que é mesmo? Aí eu ia lia de novo. Então, assim, muitas vezes eu usei essa estratégia. Daí eu dizia assim, não pode ser isso. Espera aí que eu vou ter que ver o original, de ter algum erro de tradução. Com licença, eu vou pesquisar, depois a gente conversa. Aí eu pegava, no outro dia olhava. Então foram várias estratégias. Áudios, vídeos e leitura, né? E oração, viu? Porque eu era realmente um homem muito assim, sabe? Complicado. Sobre vida no campo, então a gente dizia isso, e até a família dele, ele seria o último a mudar para o campo, o Cleverson. Das pessoas que eu conheço até hoje, realmente foi a pessoa que eu acho assim, menos adaptada para o campo, não sei se posso usar essa palavra, propensa, menos propensa, assim, a pessoa mais fora dessa realidade. Então, realmente precisava de uma transformação. E assim, a tentação de fazer carreira no NASP, né, a professora de inglês de faculdade, tem, né, muitas possibilidades aí pela frente. Tem as suas regalias e tudo. Né, inclusive, também. nesse período, você estava no mestrado, né? Estava no mestrado também. Fazendo mestrado em... Linguística, era mestrado de educação, que estava saindo mestrado naquela época. Ou seja, você seria professor ainda mais bem firmado sobre a série. Sobre a educação, E aí, nesse período, então, alguém falou, né, do Mauro, que ele recebia pessoas que a gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí eu me interessei muito, falei, vamos lá, porque a gente pode perguntar tudo sobre vida no campo para ele, né? Já que ele fez esse vídeo sobre esse assunto. E eu fiquei muito interessada, essa amiga conseguiu marcar um dos encontros que tinha lá. E assim, eu tive também que orar muito e convencê-lo a ir, porque ele não queria ir. Primeiro, porque não queria ouvir mais sobre o assunto. Segundo, porque tinha estrada de chão. E ele não queria pegar a estrada de chão, né? Exatamente, eu odiava a estrada de chão. Mas porque tinha estrada de chão para ir para onde? Para casa do Mauro. Ah, tá. Tinha um trecho, né? Mas... para nós era um absurdo naquela época. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui também achei, uau, bem, né, afastadinho. E as montanhas, quase que a gente não conseguia subir. Uma observação ali, querida. Não é que assim, eu não gostava de estrada de chão. Eu gostava, o que eu não gostava é o que ela fazia com o carro, né? Entendeu? É porque assim, eu sempre, desde pequenininho, minha mãe sempre falava, né? Cuida das coisas que você tem. Se você tem uma camisa, você vai cuidar dela. Eu tenho camisas que tem mais de 10 anos e estão aí boas ainda. Entendeu? Sapato, a tua borracha, o teu material de escola. Então, tudo que eu fui ensinado em casa foi tomar cuidado. E o carro também eu tomava cuidado. Eu não era aquele tipo de cara que ficava lambendo o carro todo dia lá, lavando uma vez por semana e tal, entendeu? Não, nunca foi assim. Você pode perguntar para ela aqui. Mas o que foi? Eu tinha de cuidar do motor, era o principal, a parte interna, né? É o que nós devemos fazer hoje, né? Cuidar do nosso coração, da nossa mente, do nosso caráter. Ou seja, cuidava do motor. Ainda hoje eu sou assim, bem cuidadoso ainda. Só que você pode lá ver o meu carro. É um outro carro, não é aquele, né, o Palio que eu tinha, mas é uma Pajero antiga e tal. Mas está funcionando bem, 4x4, sobe as montanhas, os eucaliptos, tudo que você quiser. Amém. Porém, ele está sempre cuidadinho, né? O coraçãozinho dele está bem, né? Pode estar fora, pode estar meio, né, sujo lá, imundo. Na realidade não é nem sujo, é imundo mesmo. Mas só essa observação ali. Sim, que bom. Então, olha, mulher de oração, né? O Transforma poder da o homem. influência, o Espírito Santo. Né? Tem esperança aí para o seu caso, querida amiga.
né? Muitas mulheres entram em contato comigo, querendo ir para o campo, será que é hora de abandonar e tal, né? Deus transforma. O que você diria para uma mulher, no caso, ele não quer mesmo de jeito nenhum, e mesmo, né, buscando seguir esses métodos, depois de meio ano ainda não, e parece que fica pior. Como é que você encararia essa questão? Ir para o campo é um imperativo hoje, ou a mulher deve ficar mesmo se perder na cidade, perder a vida? Não, eu creio que tem que continuar assim, na persistência. E Deus, ele faz a transformação. Ele faz, se o marido permitir isso, ele vai fazer. E eu não vejo nenhum motivo para, né, para a família se perder. E agora, nós ainda estamos, eu olho assim e acho que estamos numa urgência ainda maior do que estávamos há 3 anos atrás, quando nós saímos. Só uma observação, aos homens que estão me assistindo aqui também. Isso. Eu pediria o seguinte, que se sua mulher insistir em escutar áudios, né, fazer as leituras, preste atenção, é uma dica. E seja realmente um homem de Deus, vá atrás. Seja honesto. Seja honesto consigo mesmo. Não é uma questão porque eu não quero sujar o meu carro. Eu não vou ter condições de trabalhar, como é que eu vou fazer? Vou morrer de fome. Não, não é isso. Seja sincero com Deus. Fala, Senhor, me mostra. Porque era isso que eu sempre falava. Senhor, eu não quero estar no erro. Eu quero estar na verdade. Então, tem livro? Tem livro. Tem como pesquisar? Tem. Então pesquise. Dê essa chance. E né? A mulher, ela tem que ser sábia também. Eu sei que eu sou... Muitas vezes eu errei, né? E até mesmo insistir, ficar triste. Muitas vezes chorei porque ele não queria ouvir ou porque ele era muito difícil, muito resistente. Mas eu não desisti. Em nenhum momento pensei em desistir, de continuar e de buscar. E sabia, falava, Senhor, o Senhor vai dar a solução. E também orava para que Deus mostrasse para ele. Porque eu falava, Senhor, assim como o Senhor me convenceu, me mostrou essa mensagem, mostre para ele também. Convença Amém. ele também. E Deus faz isso. E aí, como é que foi assim, vocês foram para o campo já sabendo que oportunidade que surgiu para vocês irem para o campo? Só um pouquinho antes, quando nós fomos para a casa do irmão Mauro, nós esperávamos chegar lá e ouvir tudo sobre vida no campo. Quando chegamos lá, nós não ouvimos praticamente nada sobre vida no campo. Só que as mensagens eram outro assunto que nós também estávamos precisando estudar. E foi um assunto novo para nós. Não, foi um assunto que me incomodava muito. Natureza de Cristo, transformação de caráter, vitória sobre o pecado. Fé, né? Nunca tinha ouvido uma mensagem daquela forma e com todos os textos comprovando. Eu não conseguia, eu mal respirava ao ouvir aquelas mensagens e saber que eram inspiradas. Então, e ele também. Então a gente nem conseguia conversar naqueles dias que nós ficamos lá, que foi um fim de semana. Eu pensava, e agora estou liberta. Para mim ali já foi uma libertação. Na verdade, isso é o cerne, mais importante do que a alimentação. E a gente nunca tinha ouvido falar nisso. A gente estava planejando ir para o campo, mas com outro pensamento. É o que Jesus falou lá em Apocalipse 3, verso 21, para Laodiceia. Quem vencer, né? Eu vou dar o prêmio, assim como eu venci. Vencer como Cristo venceu, essa última geração, né? Um novo termo também que tem muito preconceito, né? Teologia da última geração, cuidado, perfeccionistas. Você era bem vacinado contra isso aí? Os perfeccionistas? Então os perfeccionistas, né? Para ela aceitou a mensagem dessa questão de vencer o pecado, a natureza de Cristo. Como eu sempre falo, eu gosto de analisar tudo primeiro, né? Então, assim, ela aceitou, fiquei contente que ela estava super, né, bem. Porém, eu ainda levei um pouquinho mais de tempo, porque eu precisei de fazer mais pesquisas, né? Mas você ficou radiante. Fiquei, eu cheguei em casa, eu queria contar para todos, inclusive. Eu fiquei radiante também, não estou dizendo que não. Posteriormente. Mas eu fiquei assim, radiante. Até na hora ele ficou. Até na hora eu fiquei muito feliz. Só que ele queria ter certeza que aquilo era verdade. Ele ficava com medo de ficar muito feliz. Porque se eu me decepcionar, né? É terrível, né? Você fica chateado com, né? De repente, às vezes o irmão lá não interpretou, ou tem alguma coisinha por trás. Então, E foi tão assim, Deus, né, que já nos conhecia. O irmão Mauro tinha um livro lá em inglês, tinha uns livros originais, umas coisas que ele nos mostrou. Isso, Estudo bíblico de 1900 e alguma Foi coisa. bem interessante, que eu acho que ele nem tinha costume, não sei, de mostrar para outras pessoas,
Mas, em especial, em algum momento ali, na hora do almoço, a gente teve esse acesso também. Mas, quando chegou em casa, então, a gente tinha vários amigos teologanos que moravam ali junto com a gente, no mesmo condomínio, e eu queria contar aquilo para todos. E é tanto que naquela semana saiu um texto na lição da Escola Sabatina, falando sobre esse assunto, confirmando. Uma parte da mensagem estava ali. Eu falei, gente, eu não acredito que está aqui tão claro, marquei na lição. E a gente gostava de fazer piquenique no sábado, esses amigos vinham e a gente foi mostrar. E aí ali eu vi a resistência, eu não entendi. E aí eu falei, não, ele não entendeu amanhã. Aí no dia seguinte, quando eu peguei a lição, eu fui lá na casa deles mostrar e teve muita resistência, que assim, eu não conseguia entender. Você mostrando o texto da lição. Da lição da Escola escrito Sabatina. Pelo doutor. Isso. Maria Ellen White. Não, era do irmão tá. White, só que estava dentro da lição comum, não Sei. era nos textos à parte. E, então teve essa resistência, e nesse período o Cleber estava ainda estudando e comprovando, né, para ver se era realmente assim. E eu me lembro que no piquenique eu falava assim, eu estava sentado sobre uma coxa de retalhos que eu tinha feito, um negócio assim de pôr no chão, um tecido, e eu falava assim para eles, olha, isso é muito simples, eu comecei a costurar isso aqui, e se eu soubesse que eu nunca ia conseguir terminar, eu nunca teria começado. E eu acho que não existe ninguém assim que começa algo tendo certeza de que nunca vai conseguir terminar. Então eu falava, isso é claro, é simples, uma criança entende. Eu comecei porque vou terminar. E isso pra mim era assim, a mensagem era essa, né? Simples, muita coisa, é claro, a gente não entendeu ali, mas essa mensagem foi muito simples e clara pra mim. Então, continuamos com as pesquisas do Cleber. Houve oposição, amigos se alienaram? Então, eu tive várias oposições, porque, assim, a opinião, mas não é bem assim, a tradução não é assim, não. Mas a tradução, aí, já é a nossa área, então nós já entendemos bem essa tradução, vamos pesquisar. Mas aí, muitas vezes, tinha de ir até o hebraico, até o grego, e tal, e tudo. Mas teve algumas oposições, sim, mas assim, sempre com muita educação, com carinho entre professor e aluno, mas aí passou essa fase de conflito, né? Certo. Nesse momento, nós já estávamos meio estranhos, né? Então, assim, muitas pessoas já não nos frequentavam mais, porque a nossa alimentação era diferente, a gente se vestia diferente, a gente já tinha uma educação ali da criança diferente, as pessoas começam a se afastar nesse período. Só que eu acho que o marco maior foi aí. Você não pôs a filha na escola? Não colocamos e começamos já a nos sentir mal por estar ali, e ela começou a ver as amiguinhas indo para a escola. Isso assim foi um peso muito grande e até apressar a nossa saída. Ela tinha uns 5 anos já. 5 anos, aham. Isso. E as amiguinhas já estavam indo com mochilinha nova e essas coisas todas. E ela já ficava na janela olhando. E eu via nos olhos dela que ela entendeu que seria melhor estudar em casa, mas ela mesma queria ir. Sim. E então era mais orações para sairmos de lá. E eu me lembro muitas vezes de orar a Deus e clamar, Senhor, nos arranque daqui. Você estava no Arranque residencial mesmo. IP, né? IPs, aham. E aí, qual foi o próximo passo em direção à vida no campo? Aliás, eu quero ler aqui um texto em Ellen White que fala o seguinte, ó: os anjos da misericórdia apressaram Ló, sua esposa e suas filhas, tomando-os pela mão. Houvesse Ló se apressado, como o Senhor desejava que fizesse, e sua esposa não se teria transformado numa estátua de sal. Olha, então muitas perdas que a gente tem, né, é por nossa demora. Engraçado, esse texto que você leu foi justamente o próximo passo que eu tomei, porque quando eu estava durante o mestrado estudando, eu vi tanta coisa, não querendo menosprezar mestrado, não, eu acredito que, né, é um título a mais lá que o pessoal tem e tal, tudo bem, mas para mim hoje, sinceramente, que eu estava estudando lá, aquilo ali ficou uma coisa tão enfadonha, Sócrates, Platão, muitas coisas assim, que eu não via mais significado naquilo. Então isso aí foi um ponto que
que me ajudou realmente a me agarrar mais naquilo que eu já tinha estudado, Entendi. que era a Você Bíblia viu o contraste, e né? espírito de profecia. E esse texto que você acabou de ler foi um dia que eu levantei de manhã, orei para Deus e disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu estou me sentindo já que eu devo sair daqui. Eu vejo a situação da minha filha, eu vejo a situação geral, né, do sistema, né? Não tô aqui colocando instituição, mas estou dizendo sistema geral realmente de ensino. E o que eu faço? E aí eu peguei o livro, simplesmente com o dedo, fiz minha oração, abri e tal, e caiu na página de Abraão, que Abraão deixou sua família, deixou o seu lugar e foi para um lugar onde Deus, né, mandou ele ir. Deixou sua parentela E foi com a família. Ele disse: tá, então foi isso, tá, mas então não é bem assim, tá, mas tá, ok, vamos pedir uma outra mensagem então para Deus, né, Senhor? Vamos analisar. E aí a próxima mensagem foi justamente nessa ali que você abriu. Uau, se ele tivesse sido mais rápido, então, ele teria preservado a sua esposa. Aí eu fiquei assim, eu pensei comigo: Cleberson, você vai querer também ficar assim como Ló? Aí aquilo ficou batendo na minha cabeça, e daquele dia foi onde eu tive uma conversa daí com o departamental, né? Departamental é a pessoa que estava nas hierarquias, né, que tem ali, né, do departamento. Sim. Depois é o diretor e tal. Foi a primeira bomba que você soltou de que queria ir embora. Sim. Qual foi a reação dele? Não, a reação da minha chefe foi, assim, bem compreensiva, né? Ela viu que eu estava... Foi uma transição de ano, né? Foi no final do ano. Muita oração, primeiramente. Antes de fazer isso, eu tinha orado, e aí caiu já justamente esses 2 textos para mim. Eu me lembro que você... Depois na Bíblia... Num certo final de ano, aí foram pro hotel lá em Águas de Lindóia, não foi? Ou foi Poços de Caldas? Não, o Royale, nós fizemos também. Mas aí já... Não, mas isso é... Aí te cativaram para mais um ano. Aí sim. Você fez mais um ano, e aí foi mais um ano. Isso, foi levado mais um ano. Isso, exato. A gente foi, inclusive, pro Royale, né? Lá que era o encontro dos professores, que né? Um pouco antes do começo do ano, né? Um encontrão para você organizar o planejamento de aula, né? Do ano. Mas é um hotel chique, assim. É um hotel é hotel fazenda, né? Muito fica bom. Por quanto tempo? Né? Você fica o quê? Uma semana, pelo menos. Todo o corpo docente, praticamente. Todo o corpo docente. E então qual foi a reação? Quem tá ficando doido assim? Eu comentei com alguns professores ali e tal, pedi a opinião deles sobre essa questão de mudança e tal. Então eles disseram assim: olha, realmente existe, é isso aí mesmo, você tem que realmente mudar. Mas eu, né, segundo o professor e as pessoas que eu conversei, eu não estou apto para fazer isso agora, eu não vejo isso, não está na hora ainda, calma, espera um pouquinho, mas eu não faria isso porque eu não tenho nem cabeça, como é que eu iria fazer isso? Certo. Eram professores que já tinham, né, o mestrado, doutorado, tudo, então e eu tinha afinidade. Então pessoas assim que, né, que eu tenho confiança, que são pessoas, né, maravilhosas, mas elas tinham esse ponto, né? Dizer assim: não, eu esperaria, eu não sei, Cleberson, você tem que decidir, porque... Mas realmente a mensagem é essa, existe realmente vive no campo, e é o correto. E até eu estou pensando, quando me aposentar, de realmente ir e fazer um local, né? E então eu ficava pensando, pois é, até se aposentar, mas pode ser que Jesus volte antes da tua aposentadoria e tudo. Não, porque eu preciso de ter uma situação melhor, né? Então, não sei. E aí foi ali. Então, assim, esse texto foi muito importante para essa tomada de decisão, de chegar e conversar. Porque o departamental, a pessoa que estava no departamento, ela notou essa minha ansiedade, ela viu que a minha chefe, ela viu que eu estava bem triste e tudo, e ela foi bem, assim, consciente, disse assim: tudo bem, vamos conversar direitinho para ver. Vocês chegaram a ir ao MV, né? Também? Sim. Fomos já durante aquela época também. Foi? Não, foi em Santa Isabel, Forerunner. O Forerunner, eu fiz inclusive a interpretação do Forerunner. Foi. E daí foi só nisso ou teve mais um? Não, nós fomos também do Daniel Spencer. Ah, tá. Daniel Spencer. Testemunha Angélica. É que eu acho que a gente foi, já depois tinha começado, uma coisa assim. E foi ali que vocês conheceram o pessoal do Caparó? Foi depois, eu acho, né? Não, ali a gente não conheceu. O do Caparal foi quando nós fomos no projeto Restaure. Como é que foi, então, que vocês estavam lá querendo ir para o campo, e aí como é que surgiu a oportunidade? Isso, nós estávamos visitando já algumas famílias, inclusive nós íamos visitar vocês para ver como que era morar no campo.
Inclusive no dia que a gente gravou o hino do Congresso MV com Potágoras, eles estavam aqui. Sim. Então, A gente estava muito perdido ainda, o Cleber tinha muito medo, ele achava que vida no campo era galinha andando para todo lado, sujeira isso é verdade. e essas coisas. Então a gente queria saber, e eu queria que ele visse que não é assim, que você pode morar no campo e ter uma vida limpa, né? Porque assim, organizado, o que ele mais tinha medo era da bagunça, da sujeira. Eu queria uma coisa organizada, claro, não ia morar num chiqueiro, por exemplo, né? Supondo com vaca, galinha, tudo andando para um lado para o outro, que era a minha ideia de campo. Rato por cima, rato, essas coisas assim, né? Não que a gente não enfrentou isso, né? Mas sapo, aranha, que é o pavor das mulheres, né? Você não, nem tanto, né? Você não tinha tanto esses... Eu achava que não, mas na hora que começou... foi no começo, mas agora até a Cat já tá treinada para pegar as pererecas e jogar fora. Bem, que bom. E aí você, como é que foi mesmo? Aí nós visitamos, né, algumas famílias, poucas, não foram muitas, e aí já deu um animado no Cleberson, porque lá na casa do Mauro era limpo, não tinha galinha espalhada. Gramado. Aqui também não tinha galinha espalhado, e a gente foi mais um lugar, e aí a gente já ficou, olha, não precisa ser aquela bagunça. Então foi uma motivada boa. Mas nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos condições financeiras, porque assim, lá o apartamento que morávamos era do colégio. Nós não tínhamos lote, casa, nada, poupança, assim, coisas grandes para comprar um sítio. Então, isso era a barreira. A principal barreira era como sair. Olha, então é dúvida de muitos de vocês, mas eu não tenho dinheiro. Queremos ouvir agora, com atenção, o que vocês fizeram? E aí nós estávamos já orando, né? E eu sempre falava, se Deus chamou, e eu ouvi isso também em vários vídeos, né? Seus, do Mauro, outras pessoas falavam, olha, se Deus chamou, ele abre o caminho. E essa mensagem para mim era muito forte. Deus chamou, tem jeito. Então tem jeito até para nós, que não temos dinheiro, não tinha herança, não tinha nada dessas coisas. E então nos propomos, e ele, o Cleberson, ele tomou a decisão de que iria, se Deus abrisse o caminho. Olha só, sim, a mesma voz que advertiu a Ló de que devia abandonar Sodoma, ordena-nos, não é aconselha-nos, ordena-nos, sair do meio deles e apartai-vos, né? Sai dela, povo meu, e não toqueis nada imundo. Os que obedecem a esta advertência encontrarão um refúgio. Uma promessa. Amém. Que tal reclamar? Isso aqui é a palavra de Deus também, né? E foi justamente esse texto que eu li naquela época. Por isso que eu fiquei tão assim abalado e disse realmente. Os que obedecem a esta advertência, né, fazendo de tudo que está ao seu alcance, vamos que vamos, e Deus vai abrir a porta, o mar vermelho, encontrarão um refúgio. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo, procure salvar sua família. Esqueça a questão, mas pessoa aqui na igreja, meus alunos, meus parentes, meus vizinhos. Procure cada um salvar sua família. Cinja-se para o trabalho. E agora é mais importante, a última frase. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Então não queira você planejar e ficar preocupado e não vejo ainda como é que eu vou ganhar meu sustento. A questão é obedecer implicitamente. Deus vai tomar conta. Se Deus protege as aves, cuidará de ti também. Deus revelará ponto por ponto. Você vai andando na neblina. Aí você, quando chega lá em frente, você vê mais 20 metros para frente. Andou mais 20 metros, você vê mais 20 e assim por diante. Deus quer filhos obedientes. E isso é uma coisa real, que nós vamos inclusive falar aqui, que foi realmente um passo, foi abrindo, uma porta foi abrindo outra, e a gente foi enxergando isso. E sabe o que nos motivou muito? Lá no congresso, inclusive, teve uma palestra e tinha todos esses textos. Tanto que a gente quase sabia de cor esses textos, tanto que eu colocava para rever. Não vou me lembrar o nome dela agora, mas eles fizeram umas palestras muito interessantes lá. É um casal, ela estava até grávida. No MV? Sobre vida no campo? Sim. Ele era ex-militar, ele era policial. A Célia, isso. E o Dawson. Isso. Então eles fizeram as palestras e aquilo assim me enchia os olhos, né? De alegria. Aí eu falei, olha, eu tenho certeza de que Deus agora vai nos tirar mesmo. Ele vai nos levar para um lugar. E nesse período nós começamos a economizar o nosso salário.
que não era um salário muito grande, mas o plano era assim, economizar em tudo. Tudo que fosse possível, eu tinha um caderninho que eu ia anotando. Cheguei ao ponto de anotar todos os gastos. Se gastasse, sei lá, com uma folha de alface, eu anotava. Isso que é determinação. Não, isso é planilha Excel. Mas eu fazia no caderninho. Eu tinha planilha Excel. E para economizar, porque a gente falava assim, olha, nós não temos, né, outro jeito, de onde nós vamos tirar dinheiro? Não tinha. E nesse negócio de economizar, Deus foi abençoando. E foi rendendo a nossa poupança, porque a gente colocava na poupança, né? Uma poupançazinha comum. Aí. Mas a gente ainda olhava para a poupança e falava, vamos comprar o quê? Com esse valorzinho, né? Então, primeiramente foi confiança em Deus. Esse é um ponto crucial. Né? Estudar sério, ver o que a luz está te falando, né? Homens, e seguir. E o segundo ponto, mulheres e homens, né? Economia. E nessa economia, então, nós vimos a necessidade de cortar cartão de crédito, que foi algo assim que difícil. Para o Cleverson, então, vamos morrer sem cartão de crédito. Cortamos cartão de crédito, cortamos alguns planos de saúde. E ele tinha, né, os que já era incluso no colégio. Tá anotando? Mas os outros que eram à parte, começamos a cortar. Sem dívidas. Amém. Sem dívidas. Não existe dívida na nossa mente, na nossa vida, não existe dívida. Isso é o ponto principal. Primeiro que você já fica mais leve, né? Sim. Entendeu? Não estou devendo para ninguém. Não devo para para nada. Cortar cartão de crédito, cortar a questão de comprar em 12 vezes. Nunca. Nós colocamos na nossa cabeça que era tudo à vista. Amém. E aí a gente ia comprar, e eu me lembro, a primeira vez que começamos a comprar à vista, a gente ficava feliz que a gente pedia desconto. É à vista? A gente tem desconto? Tem. A gente não ganhava desconto, 20% de desconto, 30%. Então, acabou, e aí virou um hábito. Ficou fácil depois. No início era difícil, como assim, né? Sem cartão de crédito. Mas ficou fácil. E aí outra preocupação, eu me lembro, que era as viagens aéreas. A gente ainda fazia viagem, visitar a família e tal. E ele falava, como que nós vamos viajar sem cartão de crédito? Eu falei, não, Deus vai dar um jeito. Não vou ficar com cartão só para viagens, né? Que geralmente era uma vez por ano. Aí veio o boleto, né? Não, aí naquele ano, eu lembro que uma empresa lançou essa questão de boleto, que não tinha bancário. Então, acabou-se o problema. Para mim foi uma resposta de Deus. Isso, né? Também. E também tinha um sobrinho muito querido, né? Que às vezes pedia, olha, me ajuda, ele ia lá comprar, né? Comprar e tal. Mas nada parcelado, né? Nada parcelado. Você chegava e já pagava. Então, nós começamos a entender o pensamento de que nós não precisávamos, então, comprar exatamente um sítio. Na nossa cabeça ficou assim, Deus manda ir para o campo, inclusive ouvimos em algumas palestras, mas ele não fala assim, olha, você vai se você comprar um pedaço de terra. E nós conversamos sobre isso e chegamos a essa conclusão. Olha, nós vamos, como Deus encaminhar. Se ele for para comprar, ele vai dar, né, como comprar. Se não, ele vai prover outro meio. Providência. Sim. E aí ficamos mais tranquilos, né? Só para resumir então essa parte, foi feita a negociação, conversei, né, com o pessoal ali do NASP e tal, deu tudo certo. E aí nós partimos. Isso. E deu certo. Só eu não vou entrar nos detalhes, porque foi milagre de Deus. Teve muitos detalhes ali, porque senão vai se estender muito. Mas deu certo, na coragem, na oração primeiramente, depois Deus vai dar coragem, porque por você mesmo você pensa assim, vou largar uma coisa totalmente estável, que eu sei, estável, né, assim, e me jogar num precipício, né, saltar de paraquedas, né, ainda quem salta de paraquedas ainda tem o paraquedas, né, ainda, mas assim, você saltar no escuro exige essa confiança que você tem que ter em Deus. Então essa confiança foi muito importante, e aí resumindo, deu certo a nossa saída, nós conseguimos um valor X e agora estávamos prontos para sair para o campo. E vocês estavam então determinados para cultivar seu próprio mantimento por causa da crise que estava, né? Que vocês já entendiam que estavam perto, porque isso. Mas na época não existia esse negócio de vírus, de Covid, de alguma coisa assim, de crise propriamente iminente. Não tinha isso. Então Deus honrou a obediência de vocês
que foi não pelo medo das circunstâncias, acho que está começando o fim mesmo, né? Mas pela obediência, está escrito. Então vocês tiveram uma vantagem agora, né? Sim. Já as plantas estão crescendo e tudo mais. Né? Isso, e chegamos num local onde não era nosso, né? E a gente conseguiu Vamos morar numa casa cedida, uma casa cedida, ficamos 1 ano, pra vocês terem uma ideia, 1 ano, né? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Na região lá já. Lá naquela região, Caparaó. Porque tinha certos amigos já que... Isso, já tinha alguns amigos assim. E procurávamos ali ao redor alguma coisa, certo? Aí aí até que nós encontramos ali uma área pequena, dá 8 mil metros quadrados. Nessa área ali foi onde nós compramos, né? Hoje nós estamos ali situados, morando. Aí é nosso mesmo, tudo pago, bonitinho, tá tudo lá. Eu penso que a gente não tem problema de mencionar o Klinger, amigo nosso, né? Inclusive ele esteve bem no começo também parte do MV, e ele então estava saindo, ele tinha comprado junto com outros amigos, né? Sim. E então ali a casinha dele, que ele estava começando a erguer, isso, já tinha laje, já tinha a casa ali, a gente só foi, agora a gente fez as reformas, né? Terminamos. Certo. E foi justamente do Klinger que nós compramos foi uma bênção na realidade, né? Que nós São quantos metros quadrados? 8 mil metros quadrados. 8 mil, e vocês contaram, você vê umas fotos aqui da casa deles, ó, né? A área, fale um pouquinho sobre essa área. É interessante que antes disso a gente tinha muito medo também de plantar, né? A gente não sabia como plantar e como assim, né? Ter o próprio sustento. Mas Deus foi trabalhando e muitos milagres aconteceram. Eu sei que a gente não tem tempo para contar, até da nossa saída, de como adquirir ali. Mas muitos milagres aconteceram, que nós temos certeza que foram milagres, porque... conta um. Não, só um minutinho. Essa questão, por exemplo, né, nós, como nós falamos, economia e administração, né, saber onde investir esse dinheiro, onde colocar esse dinheiro. Porque a minha esposa, ela é bem econômica e ela é muito, assim, Deus deu a sabedoria para ela, para ela saber utilizar bem o dinheiro. Isso é muito bom. Sim. Mas assim, por exemplo, homens, né? Por exemplo, eu saí com um valor X para me manter 1 ano, por exemplo, sem precisar trabalhar. Mais ou menos tendo um cálculo, R$200 lá ou R$300 para você comprar frutas, essas coisas assim que a gente não estaria produzindo. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei praticamente 1 ano e 8 meses, eu acredito, né? Quase 2 anos sem internet e sem celular ali. Então eu não tinha como eu trabalho com tradução, eu não tinha tradução nessa época e não tinha... Se eu quisesse alguma notícia não, mas enviar mensagens ou receber de repente alguma tradução, alguma coisa, eu tinha de ir do outro lado da montanha para poder pegar o sinal. Aí eu ia, às vezes tinha uma tradução lá, aí eu baixava, levava para casa, fazia uma parte, depois tirava algumas dúvidas, do outro lado da montanha. Como eu também ia aqui pro ponto, né? Isso. Minha cabine telefônica, que aliás queimou, o vizinho pôs fogo para plantar café, e aí o fogo pulou pro outro lado e queimou minha cabine telefônica. Mas eu ia lá também, fazer ponto de acesso pro computador, né? E aí deixava em cima da cabeça para pegar sinal melhor, enquanto eu mexia. Exatamente. Só então que o nosso era mais longe. O nosso era longe, o nosso era mais ou menos uns 3,5 km. Uau! Só que de montanha. De montanha, né? Íngreme. Então assim, eu lembro ali, que você falou que estou aqui na montanha. Estamos aqui na montanha. Então esse foi um período, ok? Planejado tudo. Só que assim, mesmo o meu planejamento, para dizer que não era eu que estava no comando e era Deus que estava no comando, nós tivemos um baita de um problema com o carro que praticamente raspou todo esse valor que éramos para uma viagem que nós fizemos para Tocantins. Na volta tivemos muitos problemas. Na ida já estava tendo um problema e tivemos um sério problema. Mas vocês já tinham comprado a casa ali? Não, porque esse dinheiro de comprar estava guardado. A gente não mexia nele. Nós não mexíamos por nada. Podia estar, a não ser coisa muito grave, né? Sei lá, hospitalização, alguma coisa assim. Mas mesmo com o carro pegando fogo, quebrado lá,
Não mexia naquilo. Mexeu no quê? Outra regra aí, né? Mexeu no quê? Mexeu no nosso dinheiro da alimentação. Da alimentação. O que nós fazíamos? Muitas vezes nós não tínhamos nada em casa. O que a gente descia a montanha, catava cachos de banana, trazia, os vizinhos davam, banana, chuchu, tangerina, abacate, né? Pegamos aquela área boa de abacate, inhame, né? Aipim. Mas o acidente do carro, vocês pegaram da poupança também não? Não. Você falou que raspou o dinheiro da nossa alimentação, que a gente da nossa alimentação de um ano, acabou tudo, assim, em questão de puxa, e agora acabou. Por quê? Porque a gente tinha de sair de lá. Eu tinha 1.200 quilômetros ainda para fazer de carro e eu tinha de arrumar o carro. E depois ainda, para alongar um pouquinho a história, depois quebrou de novo, estragou, tive de gastar mais outro ano. Mas tudo bem. Isso mas conta um milagre, Mari. Mas aí, como nós ficamos sem dinheiro, agora, ele, principalmente como homem, ele começou a entender que não era ele que ia pôr a comida dentro de casa. E agora nós estávamos sem nada para comprar, como a gente tinha planejado, a gente estava um pouco tranquilo, né? Mas afinal de contas tem R$200 por mês, que era só 200, para comprar algumas coisas. Mas aí nesses momentos Deus ia suprindo tudo o que precisávamos. E ele começou, alguém chamou ele para trabalhar como servente de pedreiro. E eu penso, né, que para ele isso era uma humilhação muito grande. Mas ele baixou a cabeça. Não, na realidade não foi humilhação. Homens, a hora que você encara uma guerra, você tem que pegar o fuzil e a faca no dente e ir. Amém. Nesse caso é o seguinte. Nesse caso foi assim, tem uma família para sustentar. Se eu ganhar lá R$60 o dia, eu vou fazer. E outra, eu estava precisando aprender sobre construção. Eu não entendia nada, eu estava totalmente cru. E um homem, ele não tem que ficar só sabendo aquela área que ele está trabalhando. Isso é só tradução. Não, hoje eu trabalho com a minha motosserra, trabalho lá que tem que fazer alguma coisa lá de construção, a gente vai fazer também. Se precisar, menos comida, que eu não, esse eu não me especializei ainda, tanto quanto a minha esposa. Mas assim, outras áreas a gente tem que aprender, mecânica, elétrica, cultivar, arrumar, aprender a arrumar as coisas. Às vezes você faz uma gambiarra, mas você tem que fazer aquela gambiarra porque a cidade está 20 quilômetros longe de nossa casa. Então não tem, agora eu tenho de ir para lá, vou arrumar um negócio. Não, tem que ser um o carro quebrou um negócio ali, eu amarrei com corda, amarrei com o alternador com corda e mais uma outra peça aqui, deixa o alternador roncando lá e vamos embora, entendeu? É isso aí. Meio louco, né? Mas é isso aí mesmo. Entre os milagres, eu gostaria de contar já ainda da nossa saída, antes, né, de chegar ali no campo. Quando um milagre foi nós termos conseguido um acordo, né, lá na instituição, que por esse acordo nós conseguimos retirar o FGTS, então juntamos com a nossa poupança e esse era o dinheiro que tínhamos guardado para comprar um sítio, que ainda num valor muito pequeno. Que não dava para comprar também um sítio também não. Né, precisamos de mais um milagre. E fora isso, era bem interessante que era impossível a gente conseguir esse acordo. Mas, num dia, eu creio que o Espírito Santo me falou assim que aquilo seria real, que nós precisávamos acreditar naquilo e que Deus faria o milagre. E eu falei, né, para o meu esposo, falei assim, olha, vai dar certo, nós vamos conseguir, e como prova de que é Deus que está guiando, nós ainda vamos ganhar o caminhão da mudança para levar nossas coisas. E ele ria, né, assim, porque era algo surreal. E eu falei, não, assim como o povo saiu do Egito, nós vamos sair daqui. E a gente ficou até rindo, porque aquilo parecia tão... Parece a mulher lá, né, que Jesus aparentemente repeliu, né, vai dar pão para os cachorrinhos. Não, mas deu até as migalhas, eu creio e Deus vai dar, né, insistente. Isso mesmo. E as coisas aconteceram, né, Deus realmente fez um milagre. E fez o milagre do caminhão. Como é que foi? Então... Apareceu? Na verdade... Foi doado, né? Como a gente pulou algumas partes da saída, mas eu vou precisar contar um pedacinho, que quando o Cleberson foi conversar com o diretor lá, já depois que tinha assinado os papéis, tudo, ele estava meio indignado, falou algumas coisas... Não, ele foi até assim... ele foi, né? Na realidade ele foi gentil, porque aí ele ainda falou assim, olha, e o que precisar estou aqui para ajudar. Então aí eu disse, ok, eu preciso então do caminhão. E aí ele se disponibilizou e cedeu o caminhão para nós. Isso foi uma bênção. Mais uma dica, aproveitar as oportunidades, né? E isso foi assim,
a gente conhecendo a situação, a gente sabe que foi milagre, né? Toda a situação que ocorreu ali. E aí quando ele falou, né, pediu para entrar em contato com o departamento de transportes, e quando o Cleberson entrou em contato, eu achei tão interessante que ele falou assim: qual caminhão vocês querem? O grande ou o pequeno? Aí não tinha como a gente, não louvar a Deus por isso. E então, assim, um dos milagres, né? Um milagre foi esse acordo, outro milagre é esse caminhão provando, né, assim, como Deus mesmo mostrando, olha, não são vocês, eu é que estou guiando, vão com fé. Eu posso chamar a Catherine rapidinho para apresentar ela? Olá, gente, tudo bem? Olha, estamos aqui com a Catherine, a filha. Tem quantos anos agora, Catherine? 8, mesma idade que a Dani, né? E então você nunca foi para a escola, você é pura, né? Uau! Eu quero amiguinhas assim para minha filha, que nunca foram para a escola, que não se contaminaram. Né? O pessoal às vezes fala, ai, vocês não querem se contaminar, né? Mas a gente não quer se contaminar, não é que a gente é contra a escola adventista, a gente é contra o mundanismo. Tem muitos alunos não adventistas, inclusive, né? Que isso é outra questão. Mas enfim, você está sendo educado em casa, né? Sim. E como é que é? Você gosta? Fala um pouquinho para eles saberem como é que você é educado em casa. Você gosta de morar no campo? Sim, eu gosto. Eu gosto muito porque eu sempre quis ter animais e quando eu fui pro campo eu pude ter. Ótimo. E o que você faz lá no dia a dia? Também planta? Eu planto, eu colho. A parte mais legal é colher, né? Eu brinco com os animais, brinco ali no ar livre. Ótimo. E tem até peixinhos, né? Tenho peixinhos no lago. Ótimo. Tem os estudos, né? Tem gato, cachorro. Your father speaks English with you, right? Yes. Sometimes, and he's teaching you how many days per week? Oh, every day. Oh, perfect. God, praise the Lord. Amen. And yes, so is there anything more that you would like to add? A comment about your family life? Are you happy? Yes, I am very happy. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, assim, talvez seja dificuldade para quem acabou de ir para o campo, é a questão familiar. Nós, nesse processo de ir para o campo, que começamos a fazer culto familiar, por exemplo. Certo. E isso era uma dificuldade para nós, mesmo sendo adventista há muito tempo, mas todas as mudanças foram acontecendo em casa. E quando chegamos no campo, a gente até falou assim, agora que nós estamos nos conhecendo, né? E nós tivemos esse processo de nos conhecermos, de ter uma vida mais junto, né? A família mais junta, trabalhar realmente juntos. E isso tem sido uma bênção. No Amém. início a gente se estranha um pouquinho, mas depois a gente se adapta. E eu não consigo imaginar ele longe, trabalhando longe, fora de casa, sem estar ali por perto, né? Então, assim, é uma bênção a gente poder trabalhar junto. A Catherine está sempre, né, onde meus olhos alcançam, está sempre feliz. Os vizinhos já até chegaram a comentar, né, que ela é uma criança muito feliz. Sim. Canta, às vezes a gente vai trabalhar fora. Converter o coração dos filhos aos pais também. Eu vejo nela uma menina obediente, né, meiga. Então dá para perceber nitidamente a diferença. Esses dias estávamos lá plantando milho, né, uma área grande assim. E aí eu reclamei ali, né, porque puxa vida, agora começou a chover, né? Tá um pouquinho. E ela tava lá, né? Eu tava fazendo os buracos e ela tava plantando, jogando as Só um coisas. detalhe, eu amo chuva. Eu amo tomar banho de chuva. Então ela, né, she loves rain, né? Ela ama a chuvinha mesmo. E aí eu disse assim, gente, mas agora começou a chover, eu preciso plantar esse negócio aqui e tudo. E nesse trabalho ela já estava cantando louvores, ela canta os hinos, né, do Inário, Um atrás do outro. Todos os versos que ela está aprendendo, ela está cantando. Às vezes eu digo assim, calma filha, canta mais baixo, tudo. Porque, né, eu preciso de concentração. E eu estava lá cavando em chuva, eu disse, ai gente, agora? Daí ela falou, pai, puxa vida, a chuva é tão boa, vamos agradecer a Deus, porque vai fazer o sementinha crescer e tudo. Quer dizer, né, às vezes a gente tem que realmente aprender, a gente está aprendendo realmente, a gente esquece rápido, mas as crianças estão ali para nos ajudar também. Amém. Olha, vocês também usam isso aqui, né?
Bíblia melódica. Ah, sim, né? também. Nós cantamos aqui nossos cultos, vocês estão aqui já por uma semana, é gostoso morar com vocês. Isso, que E nós bom, né? Estamos cantando, podem ficar mais uma semana, viu? Amém. Obrigada. Então nós vamos cantar aqui para encerrar uma musiquinha. Vocês querem concluir com mais um pensamento? Sim, eu queria só um comentário que é muito importante sobre a vida no campo, é a questão de quando a gente entra na vida no campo, a gente fica tudo meio perdido. Certo. Como assim perdido? Levanta que horas, dorme que horas e tal. Então na nossa família, assim, que foi muito importante, e inclusive a Rúbia, nós, né, chegamos a essa conclusão que nós devemos ter pelo menos 4 pilares. O que são esses pilares? São pilares onde você vai colocar horário para dormir, horário para levantar, horário para as suas atividades, cultos, né? E horário e depois o horário das atividades. As refeições. Né? E as refeições. Então você tendo o horário, tem que ter um horário fixo para você poder dormir, né? Acordar, e o acordar não é assim às 8 horas da manhã, não. Acordar eu digo assim, dependendo do casal, às vezes 4:30 da manhã, 5 da manhã, criança mais ou menos 6:30. Vida no campo não é férias, né? Não é férias, exatamente, porque você vai ter bastante coisa para fazer, ok? Então, primeira coisa, confiança em Deus. Segunda coisa, economia. Terceira coisa, organização dessa economia, investimentos. E a quarta coisa é organização de tempo. Então, horário para dormir, horário para levantar, horário para o culto, e horário para refeições, e horário para as atividades fora. Por exemplo, de tal hora, das 2 às 5, atividades fora. Não importa qual atividade, depois você vai analisar o que é necessário, certo? E outro ponto também importante é estipular assim, hoje eu tenho de ir lá roçar, eu tenho de cavar uns buracos, e eu tenho de fazer a cerca lá do lado lá que está caindo, ou a água que estragou lá em cima na montanha. Então você vê qual dessas aqui é a prioridade. Escolha uma delas. Exato. Porque o tempo passa muito rápido no campo e você vai enfrentar certas dificuldades. É o cansaço físico, né? Às vezes até o estresse mental, porque você tenta resolver um negócio, quebra um negócio, vai lá, arruma de novo. A paciência, persistência e muita oração. Amém. Vamos cantar então o seguinte, Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio alimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Livro Eventos Finais 99. Vamos ouvir agora uma oração pela Catherine. Ok? Vamos ajoelhar e pedir que a Catherine ore para encerrar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este sábado que o Senhor nos deu. Amém. E por este privilégio de podermos testemunhar a Tua vontade pelo mundo. Amém. Nos abençoe, que o Senhor venha estar presente e nós venhamos sempre testemunhar a Tua vontade para todos. Amém. Nos ajude nesse restante de sábado. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Amém.